Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula. E a nossa videoaula hoje vai tratar sobre sólidos e planificação dos mesmos, ok? Nós temos aqui, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre prismas e pirâmides, né? Esses sólidos em particular. Identificar alguns pontos que são importantes. Por exemplo, nós temos aqui alguns elementos que são a face, onde eu vou pintar aqui para vocês dessa cor azul, tá? A face é toda essa região que eu estou rachurando aqui de azul, tá bom? Nós temos também a aresta, que é justamente o segmento de reta que une os vértices, e os vértices é o ponto de encontro das nossas arestas, ok? Então, é um conceito bem intuitivo. Você consegue notar, por exemplo, o vértice aqui é esse ponto, eu tenho um vértice aqui, dois aqui, ou seja, onde tiver ponto de encontro da aresta, você vai ter o vértice, tá? Eu estou marcando aqui todos os vértices para você perceber que ele realmente é o ponto de encontro das arestas. A aresta, na verdade, eu vou marcar com outra cor. Vai ser esse segmento em amarelo, é uma aresta. Aqui é duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um matemático chamado Euler, ele descreveu uma relação onde envolve o número de faces com o número de vértices vai ser igual ao número de arestas somado mais 2. Mas isso só vale para poliedros que são convexos, ok? Em um vídeo anterior, eu expliquei o que vem a ser um sólido convexo, ou até mesmo um polígono, tá? Perceba o seguinte, o que vem a ser um sólido convexo? Um sólido ele é dito convexo quando você pega quaisquer pontos dele aleatoriamente, digamos, eu peguei esses pontinhos que estão aqui em vermelho. O segmento de reta que une esses pontos, se ele estiver totalmente inserido dentro da região do sólido, ou seja, se ele estiver dentro do sólido, o segmento de reta que une esses pontos quaisquer, isso quer dizer que esse sólido ele é convexo. Eu vou dar um exemplo de um não convexo para você ver como é bem intuitivo e fácil de perceber quando ele não vai ser convexo, ok? Eu vou construir esse daqui que eu fiz no vídeo anterior, tá bom? Aqui é um exemplo de um sólido não convexo, porque a partir desse ponto, e eu pegar qualquer ponto aqui, você vai ter um segmento de reta que vai estar fora da região do sólido. Ou seja, esse sólido aqui ele é não convexo, tá bom? Então essa relação que está aqui, a relação de Euler, ela não vai valer para esse sólido que eu desenhei em vermelho, mas ela vai valer para esse sólido que está aqui como exemplo, tá bom? Então, o que vem a ser essas letras aqui? O que elas representam? A letra F representa o número de faces, a letra V representa o número de vértices e a letra A representa o número de arestas, ok? No caso, você pode perceber que as faces elas são delimitadas pelas arestas. Ó. Perceba aqui, ó. Aqui no caso que eu estou pintando de azul, também não deixa de ser uma face do sólido, na verdade é uma face lateral. E aqui é como se fosse uma tampa, né? No caso também é uma face, tá? Então, partindo aqui, nós temos o seguinte. Ele dá exemplo da pirâmide, né? A pirâmide ela é classificada segundo o polígono que forma a sua base. No caso aqui é uma pirâmide de base quadrada, né? Ou quadrangular, podemos dizer assim, né? No caso, ela só possui uma base, ok? E as suas faces laterais, né, são formadas por apenas no caso, a gente pode ter aqui um vértice, né, no caso que é um ponto de encontro de todas as arestas que partem aqui, ó, das bases, e a gente vai ter uma face triangular, tá? As faces laterais da pirâmide são todos triângulos, tá? E a diferença da triângulo para o prisma é basicamente isso. A pirâmide só vai ter uma base, enquanto o prisma vai ter duas bases, né? E as suas bases são idênticas e paralelas. É uma percepção bem trivial. E aqui ele dá exemplo de prismas e pirâmides, né? Por exemplo, aqui eu tenho um prisma de base hexagonal, obviamente. Como suas bases são paralelas, né? Um prisma vai ter duas bases, a pirâmide só vai ter uma, né? Mas perceba que eles são classificados segundo o polígono que forma sua base, tá bom? Por exemplo, um prisma de base
hexagonal, né? E nós temos aqui uma pirâmide de base hexagonal. Nós temos aqui o paralelepípedo, que também não deixa de ser um prisma. Nós temos o cubo, a pirâmide de base quadrada. E nós temos aqui o tetraedro, que é formado por 4 triângulos, né? Se você for perceber a planificação dele. Logo mais eu vou mostrar aqui essa parte da planificação. Nós temos aqui, então, a planificação, então, né? Poliedros que podem ter uma superfície planificada. Vamos fazer alguns exemplos de poliedro. Eu vou dar alguns exemplos aqui da planificação, tá? Eu vou aqui abrir um programa para poder mostrar para vocês como é que funciona essa planificação, para vocês visualizarem melhor. Então, eu estou utilizando um programa aqui chamado GeoGebra. É um programa muito bom, tá? Que eu, por exemplo, cliquei na parte do cubo e agora eu quero a planificação dele. Eu vou clicar aqui, ele já me dá a planificação que eu quero, tá bom? Eu vou só configurar aqui melhor para ficar bem legalzinho para a gente poder visualizar, tá? Não vou querer exibir os eixos, somente o plano para ficar melhor. Pronto. Ó, observem isso aqui que a gente tem, tá? Perceba que, ó, se eu for fechar aqui a planificação, ele vai formar o cubo, tá? Mas quando eu abro a planificação, deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu só exibir os eixos para poder a gente girar o que a gente quer. Ó, por exemplo, ó, tá aqui o cubo, né? Aqui eu consigo abrir a planificação do cubo. Perceba que essa aqui é uma das planificações do mesmo. Tá bem tranquilo de se visualizar. Tá bom? Olha que bacana. Bem interessante, né? Eu vou fechar, por exemplo, a planificação. Eu vou obter justamente uma caixa, né? No caso, em forma de cubo. Eu tô dando só um exemplo aqui para vocês poderem visualizar, tá bom? Vou abrir aqui a planificação de novo. Ó, fecho. Ó, vou ver de outro ângulo, tá? Vou abrir, por exemplo, por aqui, ver se a gente consegue. Ó, por exemplo, aqui um ângulo mais abaixo, né, do cubo. Ó, que legal, tá bom? Aqui a gente vai estar vendo a vista de cima. É bem interessante. Percebam que é bem legal. Agora eu vou para outro sólido, para a gente ver como exemplo. Então, pessoal, aqui a gente está tendo outro sólido. No caso aqui, esse sólido é o tetraedro, tá bom? Que é uma pirâmide de base triangular, onde todas as faces são formadas por triângulos equiláteros, né? Ou seja, triângulos que possuem o mesmo lado. Observe aqui a planificação do tetraedro, tá? Ó, olha só, eu posso fechar, abrir, fica bem bacaninha, tá? Ó, fechei, formei o tetraedro. Aí eu posso abrir a planificação também, ó. No caso eu vou só ampliar aqui para ver. Ó, pronto, abri a planificação. Veja como é interessante. Isso vale também para outros prismas de outras bases também, tá bom? Então, você consegue observar aqui pela planificação, dá para você formar o sólido. E é bem legal, ó. Se você quiser baixar o aplicativo e tentar mexer também no GeoGebra, é bem interessante, tá? Um aplicativo leve que você pode brincar com ele. E aqui tem vários exemplos também de outros sólidos. Por exemplo, eu posso pegar mais na frente aqui, deixa eu ver se a gente consegue fazer um prisma, né? Pegar aqui e tentar fazer um prisma, vou só limpar aqui. E tentar fazer um prisma. Vamos ver aqui, um prisma diferente do prisma que a gente pegou, que foi o cubo, né? O cubo também não deixa de ser um prisma. Então, vou tentar formar aqui um prisma de base triangular. Deixa eu ver se a gente consegue aqui fazer esse prisma. Parece que não deu muito certo. Deixa eu tentar aqui. Só um instante. Pronto. Tive um pouquinho de trabalho para formar ele, mas eu consegui formar o nosso prisma aqui, tá bom? Observe aqui nosso prisma. Aqui a base dele é um pentágono, não é um prisma regular, mas não deixa de ser um prisma, tá? A base dele aqui é pentagonal. Agora vamos ver a planificação dele pra gente ver como é que funciona, tá? Ó, que é bem legal também. Deixa eu clicar aqui na planificação, vou clicar nele aqui pra gente ver a planificação dele, tá? Pronto. Eu vou fechar aqui, vamos aqui, ó, visualizar como é a planificação desse prisma, ó. Eu posso abrir e fechar ao mesmo tempo, né? No caso, a planificação, vou só excluir os eixos pra gente poder visualizar melhor, tá? Deixa eu ver bem aqui. Pronto, eu vou fechar aqui, tá? Olha só, consigo abrir e fechar, tá? Botei duas planificações, mas dá para vocês perceberem, ó, olha só. A planificação é essa parte onde a gente pega as faces laterais, as faces da base, e vê
qual formato que ela poderia assumir, entendeu? Aqui nós estamos vendo esses formatos aqui, ó, olha só. Cada face dessa, quando se fecha, forma o sólido que eu tô querendo, ó. Fechou? Aí forma o sólido que a gente quer, tá bom? Ó, tá aí nosso prisma de base pentagonal, né? No caso, o lado dele ser um pentágono. Então vamos voltar aqui agora para a nossa atividade. Então, voltando aqui para a nossa atividade, já sabemos como funciona a planificação, né? Através do auxílio de um aplicativo. Agora vemos aqui as planificações da pirâmide, de vários, do prisma de base quadrada. No caso, esse exemplo aqui nós estamos vendo no caso aqui um paralelepípedo, né, planificação dele, formar como fosse uma caixa de sapato. Então a gente tem aqui a relação de Euler, né? Leonhard Euler, né, que foi um matemático que desenvolveu justamente fórmulas para poliedros que são convexos e não convexos. Está aqui a fórmula do Euler, né? Eu dei uma relação um pouco diferente para vocês, mas em suma a fórmula é essa daqui, onde F é o número de faces, A é o número de arestas e V é o número de vértices, ok? No caso aqui ele dá um exemplo, determine as faces o número de faces de um sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. No lugar da aresta, eu vou substituir pelo número que ele me dá. Se ele dá 10 arestas, você vai colocar 10 aqui, ok? E como ele deu 6 vértices, você vai colocar o 6 aqui no lugar do V. Só substituir. Aí você tem 6 menos 10 vai dar menos 4, né? É como se você tivesse uma dívida de 10 reais, né? E tivesse pagando 4 reais. Então você vai ficar devendo 6. Por isso que dá um valor negativo, tá bom? A gente pode também transformar essa relação, caso você tenha dificuldade em operação com número negativo, utilizar essa fórmula aqui, ó. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Assim fica mais tranquilo para você determinar, tá bom? Então a gente substitui. Os vértices são 10, tá? As faces eu vou substituir, como eu quero descobrir as faces, eu vou colocar 10. A aresta, na verdade os vértices são 6, desculpe. São 6 vértices. Eu vou colocar o 6 aqui. Como a aresta é 10, eu vou colocar 10 aqui mais 2. Ok? Então eu vou ter aqui 6 mais F é igual a 10 mais 2, que vai dar 12. Qual o número que eu somo com 6 que eu obtenho 12? Logo, é o próprio 6, né? Então, F aqui nós obtemos iguais a 6. Caso você tenha dificuldade com esse tipo de operação aqui, tá bom? Você pode usar a fórmula que eu coloquei para vocês, que não vai alterar em nada, que é justamente essa fórmula inicial do vídeo, tá bom? Prosseguindo aqui, nós temos o seguinte, né? Algumas questões para a gente fazer, né? Como eu já passei algumas atividades para vocês, eu vou solucionar essa atividade como exemplo para as próximas. Então, nós temos o seguinte. Vamos lá. Vimos na página 92 de algumas características das pirâmides, releia características e pesquise diferentes pirâmides e reflita sobre qual elemento pode ser utilizado como diferenciador entre pirâmides. Obviamente, é a base, né? Se a base for triangular, vai se chamar triângulo de base triangular. Se for quadrado, ou seja, vai ser o polígono da base. Não necessariamente a base, você coloca assim o polígono da base, tá? Aqui no caso é o polígono da base, tá? Você fala polígono da base. Então esse seria o diferenciador entre as pirâmides, né? No caso seria justamente o polígono que forma a base. Faço o mesmo exercício da atividade 1, mas agora para prismas. Qual é o elemento diferenciador entre os prismas? Também é o polígono da base, é a mesma resposta, tá? Se eu tiver um polígono de base quadrada, né? Você vai ter um prisma de base quadrada. Polígono da base. Lembrando que polígono é aquela região plana formada apenas por segmento de reta, tá bom? Já até expliquei em aulas anteriores. Vamos lá. A nomenclatura de prismas e pirâmides é feita de acordo com o polígono da base. Observe o quadro abaixo com exemplo de nomenclatura desses poliedros. Então vamos lá. Lembrando, poliedro sólido, polígono é a regiãozinha plana lá, tá bom? Quadrado, triângulo, retângulo, isso são polígonos. Agora poliedro já muda de nomenclatura porque nós estamos tratando justamente de sólidos geométricos. Então vamos lá. Um prisma de base, que se a base tiver 3 lados, se a base for triangular, se chama prisma triangular.
ok? Por exemplo, se eu tiver um prisma com 4 lados na base, né, eu vou ter um prisma de base quadrangular, então vai ser um prisma quadrangular. Se for um prisma com 5 lados na base, ou seja, um pentágono, então vai ser um prisma pentagonal. E assim, um prisma hexagonal, e assim vai, de acordo com a quantidade de lados que for o polígono da base. Uma pirâmide é de acordo com a base também. Nós temos pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Aí a questão 1 diz o seguinte: você já viu que prismas e as pirâmides têm as características diferentes? Escreva duas diferenças entre prismas e pirâmides, né? Nós temos que os prismas possuem duas faces. Na base, as faces da base do prisma são idênticas, né? Por exemplo, se eu tenho esse prisma aqui, tá? Esse prisma aqui, eu consigo definir que as bases deles são idênticas, tá? Já na pirâmide, ela só tem uma única base, tá bom? Então a diferença dela seria basicamente isso, tá bom? Uma das diferenças, né? Obviamente, né? A face lateral da pirâmide é um triângulo, seria outra diferença. Já a face lateral do nosso prisma vai ser justamente aqui um retângulo, tá bom? Então tem essa diferença básica aí. Se um prisma possui 6 arestas, né, na sua base, como ele é chamado? Então vai ser um prisma com um polígono de 6 lados na base, que é um prisma hexagonal, né? Nós vamos ter um prisma hexagonal. Agora, para determinar quantos vértices ele possui, vamos aqui usar a fórmula de Euler, né? Então, eu vou só adicionar aqui mais uma página. Vamos construir o nosso prisma aqui, então. O prisma vai ser formado por um hexágono, ok? Aqui a gente vai ter formação de um polígono de face de base hexagonal. Então, como as bases são idênticas, nós podemos, então, já definir que tanto a face acima como a face abaixo, né, como for tanto a tampa, né, como a base do próprio prisma, vai ser um hexágono, né? Então a gente forma ele dessa forma. Isso aqui é para a segunda questão. E aqui você pode usar a relação de Euler para determinar, né, a quantidade de faces que ele possui, né, a quantidade de arestas também, ou simplesmente contando. Você constrói o polígono e conta. O que a questão 2 está pedindo? Ela está pedindo justamente se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado, né? A gente chama ele de prisma hexagonal, como está aqui o exemplo. Prisma hexagonal. Quantos vértices ele possui? No caso, basta você contar agora esses pontos que eu marquei em vermelho, né? No caso, você vai perceber que ele possui 12 vértices, né? 6 na base e 6 acima, tá bom? Então, ele possui 12 vértices, ok? Você coloca aqui 12 vértices. Questão 3. Observe as pirâmides. A pirâmide abaixo e responda, né? Quantas faces, vértices e arestas tem a pirâmide? Então, aqui como ele quer contar as faces, arestas e vértices, deixa eu só voltar aqui. Vamos contar primeiro, vamos ver o nome dessa pirâmide inicialmente. Na nomenclatura dela, você vai perceber que aqui é um hexágono, então é uma pirâmide de base hexagonal, ok? Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, 6 vértices, 7 com o de cima, ok? Então, ela vai ter 7 vértices, tá? Quantos vértices ela tem? Ela tem 7 vértices, né? No caso aqui, vértices, tá? No caso, ele perguntou face primeiro. Vamos contar. Os vértices a gente já sabe. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Vértices é 7. Quantas faces? Vamos contar a face da base, né? Mais as 6 faces laterais. As faces vão ser 7 também, ok? A aresta nós vamos ter 6 arestas na base, mais 6 arestas na lateral. Então, vamos ter 12 arestas, né? Então, a quantidade de arestas aqui vai ser... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mais as 6 daqui. Nós vamos ter 12, né? 12 arestas, ok? 12 arestas. Prosseguindo aqui, qual forma
qual a forma das suas faces laterais? Não, as formas das suas faces laterais é justamente, deixa eu só contar aqui, um triângulo, tá? Você coloca aí triângulo, tá bom? Triângulo. Triangular, né? Pode botar assim, ele quer forma. Do que depende seu nome? Do polígono da base, né? Você pode colocar polígono da base e o nome da pirâmide já falei, né? Pirâmide de base hexagonal, ok? Mas aí, no caso, a gente vai prosseguir aqui agora. Questão de número 4. Diz o seguinte. Se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e faces ela terá? Não. Aí, no caso, ela diz que a pirâmide tem 10 vértices, né? Então, eu sei que um vértice é o vértice de cima, né? Os outros vértices vão formar justamente a base da pirâmide, ok? Então, se eu subtrair um vértice, no caso, como esse exemplo aqui, ó, o restante que sobrar de vértices vai ser justamente a quantidade de lados que a base vai ter, né? Então, eu vou ter uma base, um polígono chamado eneágono, né? No caso, eu vou ter um eneágono, né? Uma pirâmide de base de 9 lados, tá bom? Então, a gente vai ter um eneágono. A gente vai ter a face da base, né? Mais as 9 faces laterais. Então, nós vamos ter, no caso, 10 faces. E a quantidade de arestas vai ser 9 na base, mais 9 nas laterais. Vamos ter 18 arestas, tá bom? Então, a gente vai ter 18 arestas e 10 faces. Aí você coloca aí 18 arestas e 10 faces. Questão 5. Eu preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. Quantos centímetros vou precisar? Bem, basta você multiplicar pela quantidade de arestas de um cubo. Você sabe que tem 4 embaixo, certo? Da base, mais 4 na lateral, mais 4 em cima. Então, você vai ter 12 arestas. Então, para você construir o cubo, precisa de 12 vezes 15. Né? No caso, 2 vezes 5 vai 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Aí vai ficar 10 vezes 15, 150. Vai ficar 150 mais 30. Isso aqui vai dar 180 centímetros que você vai precisar justamente para poder fazer justamente o cubo, tá bom? Então, nesse caso aqui, tem que ser 180, tá? No caso, vai ser 180, que é 12 arestas vezes 15 centímetros, né? Então, você coloca aqui 180 centímetros, que é preciso para você construir o cubo. Então, pessoal, por hoje é somente isso. Peço que você deixe like no vídeo se você gostou e faça uma atividade que eu tinha encaminhado para vocês para casa, tá bom? Com base nessa videoaula de hoje, tá bom? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.